a série de mensagens que tem como título Honra a Deus. O que é isso? Essa é a parte 4. Nós estamos vendo pelas Escrituras Sagradas, pela revelação de Deus ao ser humano, pela resposta que o ser humano dá a Deus, e pelo resultado dessa resposta que é dada, que pouco sabemos sobre o que é da honra a Deus. Que é honrar a Deus. O que é honrar a Deus? Vamos ver rapidamente. Eu vou pedir para colocar o texto, o primeiro texto, que está em Provérbios capítulo 3, versos de 9 e 10. Mas gostaria de antecipar e reafirmar que não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando em dinheiro porque o que Deus quer de nós não é dinheiro. Isso fica muito claro quando compreendemos o que é da honra a Deus. E Deus não quer nosso dinheiro porque Ele não precisa do nosso dinheiro. Como Deus não quer ou não queria os animais porque Ele é dono dos animais. Mas então o que é que Deus queria, se a palavra de Deus diz para entregarmos dízimos e ofertas no Antigo Testamento, e no Novo Testamento não mudou isso, porque quando Paulo ensina, cada um contribua segundo propôs no seu coração, e esse texto é usado para dizer que não é mais dízimo, mas é um mau uso do texto, porque o que Paulo está falando não é de dízimo. Paulo não está falando de dízimo, nem de oferta ao Senhor diretamente, mas está falando de uma ajuda humanitária que ele está encorajando o povo da Ásia Menor a socorrer os crentes que estavam passando necessidade em Jerusalém. É só você ler 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 8, capítulo 9, você vai compreender isso. Então eu não estou falando em dinheiro, porque o que Deus quer é muito mais do que isso. O que Deus quer é honra. Como Deus pediu a Abraão para oferecer o seu filho, Abraão já velho, teve um filho querido, amado, e por 11 ou 12 anos ficou totalmente apegado ao seu filho, e parece que esqueceu um pouco de Deus, e Deus disse: Abraão, me dá o seu filho, seu único filho, a quem você ama. Me dá o seu filho, seu único filho, aprofunda, né? A quem você ama. Me dá em sacrifício. Oferece-me em holocausto. Holocausto é o sacrifício que é queimado, e a queimar, e haverá cinzas. E a Bíblia diz que ele tinha fé de que mesmo das cinzas, Deus o ressuscitasse. E quando ele realmente pegou o machadinho e ia acertar a criança, o menino, o anjo bradou dos céus e disse: Abraão, não faça isso, não toque no menino. Porque agora eu sei que você ama a Deus. Agora eu sei que você me ama, está falando é isso. Agora eu sei que você me respeita. Agora eu sei que você me dá o primeiro lugar. Agora eu sei que você confia em mim. Agora é advérbio de tempo. Alguém poderia perguntar, no mês anterior Deus não sabia disso? Abraão estava vivendo uma outra experiência. E é isto que Deus espera de nós, honra. A honra que lhe é devida. Então diz Provérbios capítulo 3, verso 9. Honre a Jeová, como está no original, a Yahvé, com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Olha a prova de que ele não quer dinheiro. Vamos ver o verso 10.
Assim se encherão os seus celeiros, ou os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Então, se ele quer dinheiro, ele está dando, então é porque ele tem. Isso fica muito claro. Ele não precisa do nosso dinheiro. O que ele quer é honra, e nós não sabemos o que é isso. Nós não damos honra a Deus quando só chegamos atrasados na adoração a Ele. Nós não damos honra a Deus quando assumimos compromissos e não damos nenhuma bola para eles. Nós não damos honra a Deus quando não honramos o nosso próximo, nosso irmão. Não existe adoração a Deus que ofenda o irmão. Eu adoro a Deus e dou cotoveladas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus amou a todos nós. Vamos agora a Malaquias capítulo 1, verso 8. Vamos ver, provar que Deus não quer dinheiro e ofertas. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum? Tente oferecê-los de presente ao governador. Vai lá, oferece ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta Jeová dos Exércitos. Olha só. Para pensar comigo. Deus não precisa dos animais, porque Ele é dono de todos eles. Mas as pessoas levavam os animais em sacrifício. E Deus dizia, o animal tem que ser de 1 ano, o melhor, as premissas de um ano e com saúde. Os caras começaram a administrar e disseram assim, puxa, já que eu vou dar para matar o bicho, eu posso dar aquele que não é o legal, eu dou aquele outro. O bicho nasceu cego, pega aquele lá vai ser muito difícil a gente comercializar. Vamos dar esse aí em oferta. Sabe por quê? Porque ele vai ser morto mesmo. Olha, outra coisa, vai servir para os sacerdotes, porque não era Deus que comia aquela carne. Era dada para os sacerdotes, as famílias, os levitas, eles vão comer, e cá para nós, eles vão perceber alguma diferença no sabor da carne? Se o carneiro está aleijado ou não, eles vão perceber a diferença? Tudo igual, churrasco. Um churrasco. Vai ficar tudo igual, eles vão gostar, pode dar isso aí mesmo. Dá para o seu governador. Se ele é dono dos animais, ele é tão dono dos animais que Jacó, Deus queria enriquecer Jacó, porque o sogro estava maltratando e explorando. Ele disse, coloca varas, corta ela em listras, porque os animais que nascerem com listras, ele disse que é seu, põe lá em frente deles, quando eles beberem água, vão ver a listra, vão nascer tudo com listra, e começaram a nascer com listra. Nascer malhado, bota lá desse jeito, aí nasceram malhado. Significa dizer que Deus tem um controle de tudo. Ele é dono do teu dinheiro, da sua vida e do ar que você está colocando agora para dentro do seu pulmão. E vai sair gás carbônico, ele também é dono. Ele é dono do piso que você pisa. Ele é dono do seu coração, do seu pulmão, de todos os seus órgãos. Ele é dono da água que você bebe e que eu bebo. Ele não precisa de nós, mas Ele nos ama. E é o que diz a palavra de nosso Deus. Nós vamos ver com base nesses textos, em primeiro lugar, vamos ver, meus queridos irmãos, que nosso Deus não é Deus e nunca foi de sobras, mas Deus de abundância. Tanto é que Ele não quer que ofereçamos a Ele o que sobra, nem o que não é primícia ou o melhor. Ele quer o melhor de nós, melhor do tempo, melhor dos talentos, melhor dos tesouros, melhor do nosso relógio. Ele quer isso, o melhor. Eu posso botar times de futebol no lugar dele. Eu posso botar paixões no lugar dele.
Eu posso botar uma mulher no lugar dele. Eu posso colocar como mulher um homem no lugar dele. E eu me lembro de uma história de uma garota que o namorado disse: eu não vou casar com você se você continuar na igreja. O seu Deus sou eu. Que desgraça. E ela acreditou. Ele depois a matou. Teve outra que também a mesma coisa. O seu Deus sou eu. O cara tem a cara de pau de falar isso. Foi um tormento. Ela traiu ele um monte de vezes. Sofreu barbaridade. E ele morreu, Deus morreu. Coisa terrível. Terrível. O nosso Deus não é Deus de sobras. O exemplo está no verso 10 de Provérbios 3. Vou encher os seus celeiros e vão transbordar de mosto os teus lagares ou as tuas vasilhas de vinho. Eu vou fazer isso. Um outro exemplo está na multiplicação dos pães e dos peixinhos que Jesus fez, que Deus, provando que Deus não é Deus de sobra, mas de abundância. É que da abundância que Ele deu para todos comerem fartamente, Ele mandou separar 12 cestos cheios para que não se estragassem, porque era obra de Deus. Então esse é o nosso Deus. O nosso Deus não é Deus de sobras, mas Deus de abundância. Em segundo lugar, nosso Deus não precisa do nosso dinheiro, como eu disse. Ele não precisa do nosso dinheiro. A prova está já demonstrada. Não preciso mais gastar palavras para demonstrar que Deus não precisa do nosso dinheiro. Se Ele é o dono do ouro, da prata, por que Ele precisa do nosso dinheiro? Quando você atrasa os dízimos, as ofertas, o mês passado eu não dei, vou agora tentar dar esse mês, não precisa dar mais, porque não tem mais honra. A honra é o primeiro fruto, são as primícias, não tem como eu recuperar a honra que eu não dei. Quando eu não honrei meu pai e minha mãe, eu não consigo mais recuperar isso. A única coisa que cura isso é perdão. É o perdão. Só o perdão resolve. Deus pode nos perdoar. E Ele quer nos perdoar para entendermos isso e começar um novo ciclo de vida. Uma nova fase, um novo ser, uma nova caminhada. Deus não precisa do nosso dinheiro porque Ele é rico e dono de tudo. Tanto não precisa, já demonstrei isso outras vezes, mas quem está aqui hoje, que uma pessoa, um casal vendeu uma propriedade. Imagina uma propriedade mais simples aqui de Jacarepaguá, que custe 200 mil reais. Simples, simples. Aí traz 200 mil reais, põe aqui, não é uma boa oferta? Mas vamos dizer que ele não traga 200, ele traga 150. A maneira com que depositavam as ofertas disse: na verdade, esta viúva pobre foi a que deu mais. Então, porque ele ainda explica, porque os ricos deram muito mais das suas sobras. Ela deu mais na contabilidade de Deus. Não é a venda da propriedade, que é uma grana boa e que eles morreram por isso, nem a riqueza daqueles milionários que botavam dinheiro, como foi na Donep aqui no hotel na Barra, que vários deram 1 milhão de reais. Não significa nada para Deus. O que significa é honra. Entendamos isso. Se eu não der honra, só o perdão resolve. Caim e Abel, os dois trouxeram ofertas do seu sacrifício. Um teve honra, o outro não. E o que não tinha honra, matou o outro, porque ficou com tanto ódio, porque sabia que o outro ia ser abençoado. Deus não precisa do nosso dinheiro. Em terceiro e último lugar, o nosso Deus não precisa de nós. Se você crê nele ou não crê, ele vai continuar sendo Deus. O ateu existe porque Deus existe. E Deus não deixa de existir porque o ateu não crê nele. Deus, nosso Deus não precisa de nós, nem de nada nosso, porém nos ama tanto
que nos dá tudo e nos deu a vida de seu Filho por nós, em nosso lugar, sentindo dores terríveis, numa covardia cruenta, numa perseguição eterna. Enquanto Jesus esteve aqui, a religião perseguiu a Jesus. A religião odeia a Deus. Aí ele virou, terminou de ler, entregou o livro e pronto. Entregou o livro, está tudo resolvido. Mas ficou todo mundo assim para ele. Ó. Aquelas palavras que saíram, mexeram. É o Espírito de Deus, mexeu. Ardeu nos corações, ficaram olhando para ele. Eles já tinham ouvido aquilo outras vezes. Mas agora, como é isso? E começou a ter debate dentro da congregação. Uns disseram, ele é bom. Outros, não é. Nós conhecemos a família dele. Conhecemos a mãe, o pai, as irmãs, os irmãos. Não. E vai, começa. Aí ele vai e fala mais uma palavra. E o que ele falou acabou com o culto. E o que ele falou? Hoje se cumpriu no meio de vocês essa palavra. Quando ele falou isso? Quando ele falou isso? Os líderes, se pudessem, esganavam, avançavam. Já veio a guarda por ordem dos sacerdotes e o prenderam. E a confusão se instalou. E o arrastaram para um lugar que não era muito longe da sinagoga. Levaram ele para um despenhadeiro para jogá-lo lá embaixo, para ele se estoporar. Se estoporar, se estourar todo. Ele ia morrer se jogassem ele lá. Quem já foi nesse lugar, eu tive o privilégio de ir, olhar e disse, meu Deus do céu. Iam jogar ele daí. É um lugar bem grande assim, de qualquer lado que jogar, morre. Iam jogar. Ele com a guarda forte, segurando. Segurança é nego forte. Diz o texto bíblico que ele, sumiu do meio deles. Foi por uma intervenção sobrenatural. Aqueles polícias dão até hoje perguntando, cadê ele? O que houve? Eu estava segurando. Imagina eles prestando conta aos chefes. Vocês são fracos, vocês são frouxos. Vocês deixaram o homem fugir? Não, eles não fizeram isso. Pelo poder de Deus, a Bíblia diz que porque não era chegada a sua hora, ele não foi morto. Então este é nosso Deus. Este é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele nos ama e nos deu Jesus que pagou o preço. Foi perseguido, morreu em nosso lugar. Ele pagou a nossa condenação. Ele foi condenado por nós. Agora, a palavra de Deus diz, nenhuma condenação há mais para aqueles que têm Jesus. Amém? Aqueles que têm Jesus são carimbados. Justificado, pode seguir. Aí o diabo diz, não, ele é pecador. Disse, não, o sangue de Jesus o cobriu. Ele veio a Jesus, ele olhou para Jesus. Ele não merece, ele não presta. Ela não presta, você não sabe o que ela fez, o que ela faz. Ela faz o que eu quero. Está carimbado, veio a Jesus. Mas é fácil assim? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É fácil para você e para mim, mas não foi nada fácil para Jesus Cristo. Ele pagou o preço que ninguém poderia pagar, para que você e eu vivêssemos eternamente. A vida aqui vai passar. No outro dia, hoje de manhã eu falei, essas crianças lindas aqui, né? Que bom que vocês vieram. Né? Rodolfo trouxe. Deus abençoe sua família, a família de vocês, as crianças. Deus ouve vocês. Mas no outro dia eu era desse tamanho aí, ó. Era igual aquele garotinho ali, ó. Era meio gordinho assim, era igual. No outro dia, você tem quantos anos? 9. Fala grosso, hein? 9. Eu me lembro quando eu fiz 8 anos.
A minha mãe me deu uma Bíblia e disse que 8 anos era a melhor idade de uma criança. No instante passa, daqui a pouco você é adulto, já é pai, já é avô. Aí você vai se lembrar disso que eu estou te falando. Passa muito rápido. E daqui a pouco todos passamos. Todos passamos. É rápido. Mas aquele que tem Jesus Cristo tem a vida eterna. Engraçado que vida tem 2 palavras. Estou encerrando já. 2 palavras para a vida. Uma é bios, que dá a palavra biologia. A outra é zoé. Zoé tem a ver com a eternidade. Vida. Jesus deu seu sangue para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha zoé. Tenha vida eterna. É isso que ele quer para você e para mim. Isso é o Evangelho. A palavra Evangelho significa notícia boa. A notícia boa é essa. Tu e eu estávamos arrasados, mortos, destruídos. E Jesus veio, pagou o preço e você pode ser salvo. É isso que é o Evangelho. A palavra igreja significa reunião. Só isso. E saiba, só Jesus Cristo salva. Aprendamos a dar a Deus honra e nós só vamos nos enriquecer em todos os sentidos com isso. E Ele vai nos usar como canais de bênçãos para levar a salvação a tantas pessoas que estão ao nosso redor. Curve sua cabeça.